Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 15, o objeto de conhecimento, semelhanças de triângulos, e o detalhamento, semelhanças de triângulos. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, vamos falar sobre semelhanças de triângulos. E aí, nós temos que recordar quando acontece isso. Para que dois triângulos sejam semelhantes, o que tem que acontecer, professor? Eu tenho que ter três ângulos congruentes, né? Tanto em cada triângulo, e os lados também, né, serem proporcionais. Então, esses casos, para que ocorra a semelhança entre dois triângulos, eu tenho que observar isso. Porém, nem sempre é necessário, né, fazer toda essa verificação, porque existem vários casos que bastam observar três elementos que a gente já consegue determinar a semelhança de triângulos, que é no caso o ângulo-ângulo, que é o caso lado-lado, ângulo-lado, ângulo. Beleza? Então, agora vamos fazer alguns exercícios para fixar esse conteúdo. Acompanhe comigo na tela. Questão de número 1 diz o seguinte: a sombra de um prédio em um terreno plano em uma determinada hora do dia mede 15 metros. Neste instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de 5 metros de altura mede 3 metros. A altura do prédio em metros é alternativa A, 25, B, 29, C, 30 e D, 45. E aqui, só para ajudar o entendimento, vamos tentar desenhar, né? Temos aqui o nosso prédio, certo? E ele fala que nesse prédio é num terreno plano. Então, imagina aqui que isso aqui tenha ficado retinho. Vou pegar aqui uma reta para ficar melhor. Beleza? E aí, o que ele diz? Ele diz que em um determinado momento do dia, vou até desenhar um solzinho aqui, né? A sombra desse prédio, ela mede 15 metros. Então, vamos imaginar que a sombra vai até esse ponto, correto? E que próximo desse prédio tem um poste, né? Vou até botar aqui a lâmpadazinha bonitinha, que tem 5 metros de altura, e nesse poste a sombra é de 3 metros. Beleza? E ele quer que a gente determine a altura do prédio. Professor, não consigo visualizar um triângulo. Então tá, vamos lá visualizar esse triângulo. Ó, se eu unir aqui a ponta da sombra com a ponta do prédio, eu tenho um triângulo. Da mesma forma, se eu unir a ponta da sombra aqui com a ponta do poste, eu também vou ter um triângulo. E eu quero determinar esse valor aqui, ó, certo? Essa altura. Tudo bem? Então, interpretamos o desenho. E agora, o que é que eu tenho que observar, professor? Posso observar o seguinte, ó, que a sombra aqui ela faz 90 graus com o poste, da mesma forma que faz 90 graus com o prédio, também faz 90 graus aqui com o terreno, ok? E esses ângulos aqui, ó, eles são iguais, porque a luz que vai estar incidindo para criar essa sombra, ela vai ter o mesmo ângulo para os dois elementos. Então, esse aqui mede alfa, aqui também vai medir alfa, correto? Então, ó, eu já estou diante de um caso de semelhança de triângulos. Por quê, professor? Porque é o seguinte, ó, eu tenho que dois ângulos são congruentes, o ângulo de 90 graus e o ângulo alfa, tudo bem? Então, se eu tenho dois ângulos congruentes, logo esses triângulos são semelhantes. E aí, o que é que eu posso fazer? Vale a proporção dos lados. Então, o lado x, que é a altura do prédio, está para 5,
assim como 15 está para o tamanho da sombra, 3. Correto? E aqui eu posso dividir 15 por 3, então 5, x está para 5 é igual. 15 dividido por 3 é 5. Esse 5 que está dividindo eu passo multiplicando, logo tenho que x mede 5 vezes 5. Então, x é igual a 25 metros. Tudo bem? Então, a alternativa correta seria a nossa maravilhosa letra A de amor. Então, só para representar aqui, agora vai ficar bem mais bonitinho, porque meu desenho é horrível, nós temos o seguinte, queremos calcular a altura do prédio, sabemos o tamanho da sombra, temos a altura do porte, que é de 5, e o tamanho da sombra, que é 3 metros. Ok, professor? E aí, nós sabemos que, nesse caso, a semelhança é exatamente pelo ângulo formado, né, da sombra com a altura do elemento, no caso do porte e do prédio, e o ângulo de 90 graus. Aqui já garante que esses dois triângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, vale a proporção dos lados. Então, nós sabemos que a altura do prédio vai estar para a altura do porte, assim como o tamanho da sombra do prédio vai estar para o tamanho da sombra do porte. Correto? E aí, eu posso dividir 25 por 3, que é igual a 5. O 5 que está dividindo, ele passa multiplicando. 5 vezes 5, 25 metros. Ou seja, nós temos aqui que a altura do prédio é 25 metros. Vamos a mais um exemplo. Exemplo de número 2, questão do CMEAN, ano de 2023, e diz o seguinte. Analisando os triângulos BCD e EFD, a seguir, e sabendo que a medida dos seus lados foi determinada em centímetros, então a medida do segmento FC é igual a... Então, observe aqui que nós temos o seguinte. Nós temos um triângulo grandão, certo? Que eu vou estar aqui riscando e depois eu vou apagar. O triângulo grandão aqui, ó, BDC, certo? Nós temos esse triângulo grandão. E aqui nós temos um segmento de reta que corta dois lados, né? Que cruza dois lados do triângulo e é paralelo a um desses lados. Então, essa reta aqui que eu estou identificando em azul é paralelo a essa reta aqui, ó, do lado BC. Professor, e o que é que nós sabemos com isso? Nós podemos usar, nesse caso, o teorema fundamental da semelhança. O que é que ele diz? Que se eu tenho um segmento de reta paralelo a um dos lados e esse segmento intercepta os outros dois lados, significa que esses dois triângulos, tanto o triângulo grandão e o triângulo menor, são semelhantes. Beleza, professor, já entendemos a ideia do problema. E o que mais nós podemos entender? O que eu quero também visualizar aqui é o seguinte: qual é o tamanho que ele está procurando? O tamanho que ele está procurando é exatamente esse tamanho aqui, ó, FC. Correto? Então, eu preciso determinar esse tamanho. Qual seria a estratégia? Bom, eu já sei que os triângulos são semelhantes. Ok, então se é semelhante, eu posso usar a proporção entre os seus lados. Correto? Só que aqui eu tenho que pensar o seguinte, eu vou usar o lado todo do grandão. Beleza? Então, acompanhe comigo aqui a resolução. Vamos começar montando essa proporção, ó. Olhando para o triângulo menor, primeiro, o que nós sabemos? Que esse lado aqui, 6, vai estar para o lado maior do triângulo maior, beleza? Então, esse lado aqui, 6, vai estar para esse lado aqui, ó, que eu estou pintando em verde. Correto? Muito bem. E o que é que eu sei também? Eu sei que esse segmento F é proporcional à base BC. Então,
posso montar a proporção. O lado 6 do triângulo pequeno vai estar para o lado grandão, CD, correto? E 5, que é esse segmento aqui paralelo a BC, vai estar para 12,5. Muito bem, professor. E agora? Aqui nós podemos fazer, né, o teorema fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, fazendo essa multiplicação, CD, né, 5 vezes CD e 6 vezes 12,5. 5 vezes CD, que é o tamanho que eu quero descobrir, é igual a 6 vezes 12,5. Para quem não entendeu por que é 75, eu posso fazer a continha, ó, 12,5 vezes 6. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 2 vezes 6, 12, com 3, 15. Sobe 1. 1 vezes 6, 6, com 1 que subiu, 7. Tenho quantas casas decimais? Uma. Então, por isso que fica 75. Só que ele está dizendo o seguinte, que 5 vezes o tamanho CD é igual a 75, mas eu não quero 5 vezes. Então, eu divido por 5. Dividido por 5, 75 por 5, nós vamos obter o valor, esse tamanho todo, mede 15. É isso que ele quer? Não, professor. Não é esse tamanho todo que ele quer. Ele quer somente o tamanho FC, certo? Ele quer somente esse tamanho, ó. Só que eu sei que tudo mede 15. Então, para descobrir esse tamanho, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou retirar 6. Então, ó, eu sei que o tamanho DC, que é 15, é igual a 6, mais esse tamanho aqui que eu quero encontrar, FC. Correto? Então, ó, 15 é igual a 6 mais o tamanho FC, passo 6 para o outro lado, mudou de sinal. Então, 15 menos 6 é igual a 9, ou seja, o tamanho FC é igual a 9. Tranquilo? Observe que se eu somar 6 mais 9, eu obtenho o tamanho do lado grandão, que é 15. Correto? Vamos a mais um exemplo. Questão 3, Cefet 2015, diz o seguinte. A ilustração a seguir representa uma mesa de sinuca retangular de largura e comprimento iguais a 1,5 e 2 metros, respectivamente. Um jogador deve lançar a bola branca no ponto B e acertar a preta no ponto P, sem acertar nenhuma outra bola antes. Como a amarela está no ponto A, esse jogador lançará a bola branca até o ponto L, de modo que a mesma possa rebater e colidir com a preta. Se o ângulo da trajetória de incidência da bola na lateral da mesa e o ângulo de rebatimento são iguais, como mostra a figura, então a distância PQ em centímetros é aproximadamente. Então, nós temos aqui a bola de sinuca, correto? Nós temos uma bola amarela aqui no ponto A. A nossa bola branca está, vou representá-la de vermelho, está aqui no ponto B, certo? A bola preta está aqui no ponto P. E o jogador vai jogar a bola aqui nesse ponto L. Aqui nesse ponto L, para poder atingir a bola preta. Certo? Tranquilo? Tranquilo. O que nós sabemos? Nós sabemos que a bola branca ela está a 1 metro de distância da borda aqui dessa mesa de sinuca. E a distância em comprimento aqui, ó, é de 1,2 metros. Muito bem, professor. Ok. E aqui do outro lado, no triângulo menor, nós temos que esse ponto onde ele deseja tocar
a bola branca, ela tem aqui uma distância, certo? E eu quero descobrir essa altura aqui, ó, que eu vou colocar em verde. Então, eu tenho que focar nessa altura aqui, correto? O que eu tenho aí? Eu tenho, novamente, uma semelhança de triângulos. Qual delas? Aqui, ó, ângulo de 90 graus. Aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus. E o ângulo de rebatimento e o de incidência, a questão fala que foi igual, correto? Professor, mas tá faltando uma informação. Quanto mede de L até Q? Ó, o lado todo da mesa mede 2 metros. Então, se eu sei que até esse ponto mede 1,2, eu descubro quanto falta para 2 metros. Então, ó, sabemos lá que o lado todo é 2 metros. Então, se eu retirar esse tamanho aqui, ó, só sobra exatamente o que eu quero, correto? Então, vamos fazer essa conta. Então, QL vai ser 2 metros menos 1,2, que é 0,8 metros. Beleza. Então, 0,8 metros é o tamanho lá da figura que está faltando. Então, aqui é 0,8. Observe agora que nós temos aqui uma proporção entre dois triângulos. Como? Se eu chamar esse valor aqui que eu quero encontrar de x, ó, então o que é que eu posso relacionar? A altura com a altura e a base com a base. Beleza? Então, vamos fazer essa conta agora. Então, 1 metro vai estar para o lado PQ, que é o que eu quero encontrar, igual a 1,2 metros está para 0,8. Aqui, ó, eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos, que eu vou ter que 1,2, o tamanho que eu quero, né, vezes 1,2 é igual a 0,8 vezes 1. Continuando a conta, eu vou passar esse 1,2 que está multiplicando, dividindo por outro lado, e eu vou obter que PQ mede 0,66666. Só que a questão solicita em centímetros. Então, o que é que eu faço para colocar a questão em centímetros, né? Ó, eu sei que esse tamanho aqui, trocar a cor para facilitar a visualização, esse tamanho aqui, ó, é 0,666 metros. Tudo bem? Então, como eu quero passar de metros para centímetros, eu multiplico por 100. Então, multiplicando por 100, eu vou ficar com 0,66666 metros. Mas não tinha esse valor na alternativa. Tinha lá 67. Portanto, a alternativa correta aqui, ó, vai ser a nossa queridíssima letra A de amor. Tudo bem? Então, por quê? Porque a questão pedia em centímetros. Então, nós temos aqui 67 centímetros. Ok? Vamos a mais um exemplo. Questão de número 4. Analisando os triângulos a seguir, sabendo que AB é paralelo a DC, então podemos afirmar que x é igual a. Então, novamente, vamos observar aqui qual vai ser o nosso caso aqui de semelhança de triângulos. Ó, observe esse ângulo aqui, ó, no ponto E. Como esses dois ângulos são opostos pelo vértice, logo eles são iguais, que eu vou chamar de alfa. Tá bom? Então, esse ângulo aqui é alfa e esse ângulo também é alfa. E agora, eu tenho que lembrar lá do teorema de retas paralelas cortadas por transversais. Tá vendo a reta transversal aqui, ó? Que eu estou pintando em verde? Essa reta transversal, observe esse ângulo aqui e esse ângulo. Vou até trocar a cor para facilitar a visualização. Esse ângulo em vermelho e esse outro ângulo em vermelho. Eles são ângulos internos a retas paralelas e eles são alternos. Beleza? Então, eu posso garantir aqui, ó, que esses ângulos aqui são ângulos internos e alternos. Beleza? E o que isso garante? Garante que eles são iguais. Ok? Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ó.
Tudo bem? O desenho não está ajudando muito, mas aí a gente já tem essa semelhança de triângulo. E agora nós vamos resolver a questão. Então tá, por semelhança, né, já expliquei onde está a semelhança, nós sabemos o quê? Que esse tamanho x vai estar por o tamanho 22, certo? Ó, observando esse lado do triângulo menor e observando aqui esse lado em vermelho, eu sei que esses lados são proporcionais, assim como esse lado e esse lado aqui, ó, o lado AB e o lado BC, também são proporcionais. Então, 10 estará para 24. Aqui, eu posso novamente aplicar o teorema fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Temos que 24x é igual a 10 vezes 22. Então, 24x é igual a 220. 24x é x. Esse 24 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, eu vou ter que 240 dividido por 24. Então, eu obtenho aproximadamente 9,2. Então, significa que esse tamanho aqui, ó, vai dar aproximadamente 9,2. Correto? Então, observe que às vezes eu tenho que sempre estar lembrando do que garante a semelhança de triângulos e, além disso, eu tenho que tentar identificar algum caso de semelhança. Aqui, nesse caso, foi facilitado pelos ângulos opostos pelo vértice e também eu utilizei lá a ideia, né, de retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Beleza? Então, vamos a mais uma questão. Questão de número 5. Ele fala o seguinte: sobre a semelhança de triângulos, julgue as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. 2 triângulos retângulos sempre serão semelhantes. Então, tenho que imaginar 2 triângulos retângulos e verificar se eles são sempre semelhantes. 2. Os triângulos são semelhantes quando um deles é ampliado ou reduzido do outro, sem nenhuma distorção nos seus lados e no seu ângulo, certo? Então, se o triângulo for aumentado ou reduzido, se eu não tiver distorção do lado e nem dos seus ângulos, ele caracteriza uma semelhança de triângulo. E a terceira afirmação é a seguinte: é possível que 2 triângulos não sejam semelhantes, mesmo tendo 2 ângulos congruentes. Então, ele fala, marque a alternativa correta. E as afirmativas são: somente a primeira é verdadeira. B, somente a segunda é verdadeira. C, somente a terceira é verdadeira. D, somente a primeira é falsa. A primeira é falsa, por quê, professor? Porque é o seguinte, ó, se eu tiver um triângulo retângulo aqui, né? ABC. E esse triângulo tiver um ângulo de 90, aqui for 60 e aqui for 30, ele não vai ser congruente a um outro triângulo, também retângulo, aqui, deixa eu tentar melhorar esse desenho. Há um outro triângulo também retângulo, só que com ângulos, ao invés de 30, eu ter ângulos, vou chamar aqui de D, E, F. Ó, esse ângulo é retângulo, porém, aqui for um ângulo de 45 graus e aqui for um ângulo de 45. Então, logo, eu tenho 2 triângulos retângulos, porém, eles não são
semelhantes. Por que que não é semelhante? Porque fura aqui, ó, nos ângulos. Tudo bem? Então, lembre-se, para que os triângulos sejam semelhantes, eles têm que ter ângulos congruentes e lados proporcionais. B. A 2 é verdadeira. Se ampliarmos ou reduzir um triângulo de forma proporcional, sem que ele será semelhante ao triângulo anterior. Sim, e aqui, lá na alternativa, lá na afirmação, ele fala que eu vou aumentar e diminuir sem perder o ângulo e sem perder e sem distorcer o tamanho dos lados, né? Então, essa afirmativa é verdadeira. E a 2 é o seguinte: se dois ângulos são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Nem sempre, né? Porque eu posso ter um caso de ter triângulos que tenham ângulos congruentes, porém, eles não serem semelhantes. Por exemplo, se eu tenho um ângulo de 90, correto? E aqui eu vou ter um ângulo de 45. Vamos deixar de pensar o triângulo retângulo. Mas imagina que eu tenho um ângulo e um triângulo tenha lados de tamanhos diferentes. Então, aí eu não consigo garantir a proporcionalidade e nem a semelhança só por dois ângulos. Tudo bem? Então, por isso, a afirmação correta lá, a afirmativa correta é a nossa queridíssima letra B, né? A 2, somente a questão 2 é verdadeira. Beleza? Semelhança de triângulo é um conteúdo que requer bastante atenção. Por quê? Porque essa atenção eu tenho que estar linkada sempre às possibilidades. Primeiro, o que é que garante a semelhança de triângulo? O que é que diz a teoria? Os ângulos serão congruentes e o tamanho dos lados proporcionais. Outra coisa que também garante, eu tenho que analisar os casos. Eu posso ter o caso de ângulo, 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 né? Analisando somente os ângulos. Também tenho que observar se o lado de lado, 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 aí eu vou ter lados proporcionais, né? E sem perder a generalização lá dos ângulos. E eu também vou ter o lado, lado, ângulo, lado, que são esses três casos que a gente pode estar analisando. Beleza? Também temos o teorema fundamental da semelhança de triângulo, que diz o seguinte: quando eu tenho um triângulo e esse triângulo é traçado uma reta paralela a um dos seus lados e intercepta os outros dois lados, significa que esses dois triângulos são semelhantes. Então, essa foi a nossa aula de resolução de exercícios de semelhanças de triângulo. Espero que ela tenha sido bastante esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.